Ele veio de uma família de agrônomos, até chegou a cursar agronomia, mas viu logo que esse não era o caminho. O jornalismo foi a escolha certa. Também tem as palavras cravadas no sangue, na alma, na ponta da caneta, na folha de papel em branco. Que o diga a velha máquina de escrever, que usa até hoje para contar suas histórias. Neste bloco do Iluminuras de hoje, eu vou conversar com o jornalista Marcelo Canelas. O gaúcho Marcelo Canelas nasceu em Passo Fundo. As primeiras matérias que escreveu eram sobre casos de polícia. No decorrer da carreira, fez diversas reportagens sobre fatos históricos do país. Para Canelas, o jornalismo vai muito além do que a notícia reporta. Ultrapassa os fatos que afetam o dia a dia do telespectador. Um dos profissionais mais premiados da televisão brasileira, desenvolveu um jeito diferente de descrever a vida de pessoas. E agora, ultrapassa os limites da escrita jornalística, ao lançar o primeiro livro de crônicas. Canelas explica ao Iluminuras como a literatura permite seguir por um caminho de subjetividade que a notícia nem sempre permite. Marcelo, você é jornalista há mais de 25 anos. Há quantos anos a máquina Olivetti te acompanha? Eu ganhei essa máquina Olivetti da minha avó quando eu passei para o vestibular para jornalismo, né? Então, ou seja, faz muito tempo, mais de 30 anos. E eu tenho essa máquina na minha chácara, em Sobradinho, aqui no Distrito Federal, e eu não tenho computador lá nem internet. Então, quando me ocorre alguma ideia, é a ela que eu recorro, né? A minha velha máquina Olivetti. Mas eu não escrevo sempre nela, claro que não. Eu escrevo, evidentemente, que a maior parte de tudo no computador. Agora, ela fica lá em Sobradinho ou ela é portátil? Ela é portátil, mas eu deixo ela em Sobradinho. Ela fica lá, fica uma espécie de bibelô, assim, inspirador. E é uma área, é um local que você acha inspiração? É uma área que um local que você tira para refletir aí sobre o dia a dia? É dali que saem os temas? É porque quando eu estou lá na minha chácara, eu estou muito relaxado, né? Isso me permite pensar sobre as coisas. Então, volta e meia me ocorre alguma ideia. Agora, acontece muita coisa de última hora também. E como foi o caso, por exemplo, do incêndio da Boate Kiss, lá em Santa Maria. Quando houve aquele incêndio, e eu sou de Santa Maria, né? Fiquei muito tocado com aquilo, fiquei sabendo porque um amigo me telefonou. E logo depois o jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, me ligou pedindo uma crônica sobre o incêndio. E como eu estava na minha chácara, eu escrevi na minha máquina Olivetti, portátil, não tenho computador lá. Depois é que eu passei a crônica para o computador quando eu voltei para Brasília. Agora, esse episódio te marcou muito, né? Profundamente, porque eu me enxerguei naqueles garotos, né? Eu estudei em Santa Maria, eu cresci em Santa Maria, eu fiz faculdade lá e muitas vezes eu frequentei boates muito parecidas com aquela, que eram verdadeiras ratoeiras, né? Além de eu me enxergar naqueles garotos, eu conhecia pelo menos umas 10 famílias que perderam seus filhos lá. Então, o meu primeiro impulso, inclusive, foi o de não ir, de não participar da cobertura. Eu não quis participar no primeiro momento. Depois, no segundo momento, aí eu achei que devia ir, sim, e fui. E participei da cobertura pelo Fantástico, fiz uma reportagem para o Fantástico. Agora, curiosamente, assim, o que causou mais repercussão na internet e acho assim que mesmo lá em Santa Maria foi a crônica que eu escrevi. A crônica foi publicada em Zero Hora, no Diário de Santa Maria, nos jornais do Grupo RBS no sul do Brasil, e teve muita repercussão. E é justamente a crônica, esta que você escreveu sobre o incêndio, que abre aqui o seu livro, Províncias Crônicas da Alma Interiorana. Exatamente. A capa, inclusive, são 2 fotografias lá de Santa Maria. São fotos da Vila Belga, que é um bairro operário que foi construído em fins do século XIX, é um lugar muito bonito. E a crônica, ela realmente abre o livro. E eu já tinha a ideia de escrever um livro, né? Publicar um livro com a compilação de crônicas, que eu venho escrevendo em 2 jornais do interior já há mais de 10 anos, mas eu tive certeza que a inflexão do livro deveria ser Santa Maria e a vida no interior de uma maneira geral, no interior do Brasil. O incêndio e a repercussão que teve, e a emoção que isso causou na cidade, em mim, em todo mundo que tem uma ligação afetiva com a cidade.
Isso me deu certeza que o livro deveria ter esse ponto de partida. A crônica, ela precisa, para ela ter importância e para ela ter relevância, ela precisa do leitor. Diferentemente da notícia. A notícia, ela é socialmente importante por ela própria, né? Não importa se as pessoas vão gostar ou não. A notícia tem relevância social. A crônica não tem importância nenhuma. Frequentemente o tema da crônica é um não assunto. Eu tenho uma crônica do meu livro que é um beija-flor que se perde na minha casa. Quer dizer, isso não é notícia, nem importante, coisa nenhuma, a não ser que ele cause uma emoção no leitor. E aí, quando você emociona o leitor pela literatura, você resgata o caráter universal da escrita, né? E dos sentimentos humanos que estão presentes ali, numa coisa aparentemente banal, mas que é capaz de emocionar uma pessoa. E aí, quando a pessoa se emociona e entra em contato contigo, né, descreve, diz por que se emocionou, aí se estabelece uma relação muito curiosa que eu desconhecia e que é muito prazerosa. E você se sente um pouco, talvez, exposto? Porque, como jornalista, essa questão de sentimento, de emoções, ela fica um pouco resguardada, né? Já em crônica, já que você tem que ir a fundo na emoção, como é que é assim para você? Mas eu acho que a crônica me permitiu justamente esse escape, né? Essa possibilidade de ser um pouco mais subjetivo, mais pessoal, de falar de sentimentos mas assim, eu tenho como característica sempre projetar o sentimento nas histórias que eu recolho, né? Não tanto em mim, na minha percepção, claro, na minha emoção, mas muito na das pessoas que são personagens dessas crônicas, né? Eu acho que isso é um grande barato. Dá alguns exemplos aí de contos, de personagens interessantes que o leitor vai encontrar aqui no seu livro Províncias. Olha, em personagens interessantes, acho que muitos. Importantes, nenhum, ou poucos, né? Acho que o personagem, talvez a maior celebridade do meu livro é uma vaca. Uma vaca que eu encontrei na cidade mineira de Inhapim. Ela estava deitada no meio da rua, assim, obstaculizando completamente a passagem do carro, né? E aí a gente buzinou e a vaca não saía, e nada da vaca se mexer, começou a juntar gente em volta, gente na janela e tal. E eu saí para cutucar a vaca, e a vaca me olhava assim, não saía. E as pessoas não vinham me ajudar, né? Eu pensando, até que veio um senhor lá com um chapéu de palha e disse assim, por que o senhor não dá ré? Aí a gente tirou o carro, deu a volta no quarteirão e eu fiquei impressionado. Mas vem cá, o que essa vaca tem assim que ela não pode ser incomodada? O negócio é o seguinte, essa vaca é a medalha, ela dá 40 litros de leite. E agora é a hora dela descansar, dela fazer a cesta dela. Então eu fiz uma brincadeira e uma crônica sobre as celebridades instantâneas, né? Hoje em dia, qualquer um é celebridade, né? E a grande celebridade em Inhapim é uma vaca, que dá muito justificadamente, porque ela dá 40 litros frutos, de leite por dia. Quer dizer, ser celebridade é fácil, eu quero ver dar 40 litros de leite por dia. É verdade. Então essas histórias, assim, são várias dessas histórias que eu vou catando pelo caminho, e que acho que elas acabam tendo um alcance mais universal, porque ela fala de coisas que são próximas às pessoas, né? Então vamos aproveitar para conhecer um pouquinho da sua obra, O Guri e o Elefante, o finalzinho do trecho. Livre, o guri faminto se aproxima. Preso, o elefante saciado espera. Então o moleque estica o braço, tromba de menino. O bicho estende a tromba, braço de elefante. Os dois se tocam com curiosidade e ternura mútua. O guri pensa ouvir uns muxoxos muito humanos do hálito irracional que emana da jaula. Afinidade inexplicável. Espiritual? Pois um espírito de porco estala o chicote no asfalto, enxota o guri e assusta o elefante. A cambada ri. Depois recolhe as últimas tralhas e enfileira o comboio. Antes da partida, o guri escondido se esgueira até a jaula do elefante. Estende a mão e oferece uma pipoca. Mesmo empanzinado de feno, o animal suga de gratidão. O guri aplaude, enlevado com o maior espetáculo da terra. Marcelo, de que forma que a literatura está relacionada à sua vida como repórter também? Inclusive, uma das séries, né, de reportagens aí, que ganhou bastante fama, pela importância também de retratar a fome no Brasil, foi inspirada num livro, né? Como que se dá essa relação da literatura com a sua profissão como jornalista? Uma série que eu fiz sobre a fome no Brasil foi inspirado no livro Geografia da Fome, do Josué de Castro, que é um grande clássico internacional sobre nutrição, e um livro de escritor, muito bem escrito. Acho que a relação do jornalismo com a literatura é que o jornalismo pode tomar emprestado as ferramentas da literatura, né?
mas evidentemente sem a carga de subjetividade que a literatura te permite. Então eu acho assim que ao trafegar no espaço da crônica, no espaço da literatura, isso me permitiu percorrer um caminho de subjetividade que eu não podia fazer com o jornalismo. E quais os seus autores preferidos? É realmente Rubem Braga, Mário Quintana? O meu... De que forma eles influenciam aí no seu trabalho acho assim também? que o meu grande escritor, o escritor preferido é o Rubem Braga, né? E assim, é curioso porque era muito antes de eu escrever crônica, mas um escritor que consegue permanência na literatura escrevendo exclusivamente crônica é um grande fenômeno. Além do Rubem Braga, eu me interesso muito pela forma, pela carpintaria narrativa do Garcia Marques, do Ernesto Sábato, do Érico Veríssimo, do Raduan Nassar. São escritores assim os quais eu presto muita atenção. E a poética do Mário Quintana, do Manuel Bandeira, né? Eu acho que tem uma musicalidade muito ligada às coisas pequenas, às coisas ínfimas que ganham importância a partir da genialidade do poeta, né? Agora, projetos para o futuro? Continuar com séries de reportagens especiais, continuar as crônicas, publicar um novo livro? Pois é. Eu vou continuar trabalhando, né, como repórter especial do Fantástico e escrevendo as minhas crônicas. E aí o que vier para frente, não sei. Por enquanto vamos curtir esse livro que está saindo do forno aí. Estou ainda lambendo a cria e vamos ver como é que vai ser a receptividade dele. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Boa sorte aí com o livro, com a receptividade dele. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com o advogado Pedro Gordilho. Não saia daí, até mais. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas, escolheu Direito por acreditar que esse é o caminho da liberdade. Eu converso agora com o advogado Pedro Gordilho. Pedro, muito obrigado primeiramente pela sua presença aqui no Iluminuras. Sou eu quem agradece este encontro, que eu posso expressar um pouco das minhas ideias, contar um pouco dos fatos que me impressionaram nessa longa jornada que já percorri. O hábito da leitura veio de berço, né? Veio aí dos seus pais. Eu tive a oportunidade de contar isso algumas vezes. A minha mãe era uma artista com alma de artista. Ela era pintora, pianista, cantora e, portanto, tinha o lado descontraído da vida. E o meu pai era um homem pontual, com agenda a todo instante sendo consultada, um cumpridor rigoroso dos seus deveres, das suas obrigações. Portanto, eu sou filho de uma família completa. O lado da descontração, do amor à vida e o lado do amor ao trabalho, à produção intelectual. E de que forma que essa família completa influenciou na sua escolha pelo direito? Bom, ele era advogado. As ideias que ele me colocou na minha infância, na minha juventude, foram essas ideias do ideal de liberdade, que tão bem explanado pelo grande pensador Kant. E então eu achava, e continuo achando, que a nossa profissão ela representa, de alguma forma, um pulmão dos anseios das nações. Os advogados sempre foram grandes lutadores em prol da liberdade. É conhecida a frase de Napoleão que queria cortar a língua dos advogados porque eles falavam demais e condenavam o que ele pretendia fazer. Agora, você diria que esse lado artístico da sua mãe influenciou também na sua aptidão para escrever, para inclusive publicar aqui os Sementes do Destino? O lado artístico da minha mãe me trouxe um grande benefício, que foi enxergar a vida do ponto de vista da descontração, da alegria de viver. E também me trouxe a possibilidade de também me encaminhar na música. Eu também toco piano, sou pianista também, né? Hoje eu só toco música popular. A parte da produção intelectual vem mais do DNA do papai. Então os 12 livros que eu tenho publicados resultam desse produto que veio da natureza deles. Pedro, e como que a leitura influenciou aí na sua carreira como advogado? Você acredita que um advogado que lê ficção, ele desempenha melhor o trabalho? De que forma que essa influência melhora essa sua atividade? Nós estamos falando da leitura dos filósofos, dos grandes pensadores, não é? Nós falamos também da leitura dos grandes romances que marcaram muito a minha vida. Para mim, as personalidades para as quais, aliás, eu dedico um desses livros,
tiveram uma presença muito forte na minha compreensão do fenômeno vital. O Ernest Hemingway, grande autor americano, romancista, escritor, que nos ensinou a arte de escrever, a arte de viver e a arte de morrer. Ele escolheu a hora que ele deveria partir. Autor que também me veio do círculo paterno e meu período que eu vivi na Bahia, é o Thomas Mann, que ganhou o Prêmio Nobel por uma obra notável chamada Os Buddenbrook. Ele que mostrou quais são os pilares sobre os quais se deve construir a vida das pessoas. A solidariedade, a liberdade de pensar, tanto a liberdade de pensar e de agir, e a fantasia, que ele considera mais importante de todas as qualidades para o bem viver. Inclusive, você trouxe aqui 2 obras do Thomas Mann, e eu vou aproveitar a oportunidade para chamar o telespectador a conhecer um pouquinho mais de Thomas Mann. Thomas Mann, escritor alemão, foi considerado um dos mais importantes do século XX. É autor do livro Morte em Veneza, um dos clássicos da literatura moderna. Editou a obra Buddenbrooks, um romance que conta a história da sua família ao longo de 3 gerações e relata fatos das personalidades de sua cidade natal, Schwenksing. Em 1905, casou com a judia Katia Prinzhahn, com quem teve 6 filhos. Em 1924, escreveu A Montanha Mágica, onde faz um relato de uma Europa em ebulição no prenúncio da Primeira Guerra Mundial. Em 1929, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Então, voltando aqui no seu livro, tem uma curiosidade que aqui você vai retratar aí vários relatos do período de advocacia aqui em Brasília, Tribunais, ministros e lembranças de meu tempo. Fala um pouquinho desse seu livro. Exatamente. Este livro, ele está buscando, através de discursos, exposições, votos proferidos quando eu fui ministro do Tribunal Superior Eleitoral, contar a história do meu tempo. Ele alcança um período que vai de 1961 até 2010, quando ele foi concluído. De modo que tem muitos discursos em relação pronunciados em grandes momentos da vida do Poder Judiciário, posses de ministros e posses de presidentes. E nesse discurso eu tive sempre uma grande preocupação, que eu vou revelar para vocês. Sair do lugar comum, do discurso feito, laudatório, retratando uma pessoa, e procurar associar a esta homenagem que se fazia a uma autoridade que tomava posse, a ambientação histórica de Brasília naquele momento e às vezes até do Brasil. Nota que os discursos têm muita informação, nesses 50 e tantos anos em que eles foram pronunciados, sobre o momento que então se vivia no Brasil. E marcadamente o período dos governos militares, do governo autoritário, da ditadura militar. Foi a época que eu fui mais chamado para fazer esses discursos. Então eu tive a chance de associar a homenagem, o ambiente que causava a todos nós, que amamos a liberdade, uma grande revolta, uma grande repulsa. Pedro, você também escreve crônicas para uma revista mensal aqui em Brasília e, inclusive, teve uma coincidência interessante, Quando você escreveu Sementes do Destino, você, na verdade, percebeu que, aos 70 anos, você já tinha escrito 70 crônicas. Foi daí que surgiu a ideia do livro? Foi daí que surgiu a ideia do livro. É uma coincidência, eu entendi que essa coincidência está me sugerindo alguma coisa e eu atendi imediatamente a coincidência. O que eu fiz e que me causou prazer intelectual foi verificar que eu podia reunir, embora seja um livro que não é um romance, não há sequência, eu verifiquei que eu podia reunir crônicas por temas fundamentais. Por exemplo, catedrais góticas. Eu escrevi algumas crônicas sobre catedrais góticas. Então temos um título, Catedrais Góticas, com algumas crônicas sobre isso. Os grandes destinos é outro assunto também que me empolgou e estão retratados. São outros assuntos que são retratados no livro. Tem também o Som Maior, que retrata o meu gosto pela música clássica, pela música erudita, como se dá a formação das orquestras, como se apresenta, como se deve ouvir um concerto. Tem também outro capítulo chamado Com Paris no Coração. São crônicas em que eu passeio pela cidade de Paris, nos endereços
frequentado pelas pessoas que eu muito amei do ponto de vista intelectual, como Frederic Chopin, Ítalo Calvino, Ernest Hemingway, também teve também um período grande em Paris. Temos ainda outra área chamada Baú de Raízes. Baú de Raízes são crônicas que mostram como se deu a minha formação intelectual, quais foram as minhas preferências. Então são crônicas que vão relatando de forma explícita que autores mais me influenciaram, que pessoas, que personalidades ajudaram a formar a minha própria personalidade. Depois temos uma sobre a mesa parisiense, essa é a que mais me encanta, porque são indicações, eu vou além da medida, porque eu não somente dou as indicações das mesas, mas também dou das preferências culinárias, dos vinhos que devem ser tomados. Temos finalmente um outro sobre o Armagnac, que é uma bebida que se bebe na França depois da refeição. Você leu a primeira vez Crime e Castigo há 20 anos, né? Como que é fazer essa releitura agora? Eu li, o livro muito me impressionou, vou logo dizer por quê. Quando eu estive na cidade onde o fato se deu nesse livro, que é descrito com muita precisão pelo grande autor Dostoiévski, eu fui a todos os locais onde Dostoiévski descreve, onde os personagens viveram e tiveram a chance de estar presente. E esse livro, para mim, ele é impressionante porque depois que você termina a leitura, você já é outra pessoa. Esse livro tem um poder transformador imenso. E não é para o bem, não. Ele justifica o homicídio ético. Uma coisa que nenhum autor teve coragem de fazer isso. Ele teve. Ele é um personagem inteligentíssimo, se julgava um Napoleão, uma pessoa com inteligência superior, que resolve matar uma senhora de muita idade, que era agiota, dizendo que ninguém vai sentir falta dela, sabe? Essa vida não vale nada. Para que essa mulher está aqui entre nós? Então, o Dostoiévski trata isso com uma sabedoria incomum. Eu não conheço nenhum autor que tenha feito isso tão bem. O outro autor que eu sempre releio é o Thomas Mann, pela grandiosidade da sua obra. O livro dele, A Montanha Mágica, para mim, é o livro mais importante do século XX. Ele reúne pessoas num centro de recuperação de tuberculosos e essas pessoas filosofam todo o tempo sobre os males e os bens da humanidade, os avanços, os atrasos. É um livro brilhante, um lance brilhante que ele fez. Então, eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais sobre a importância, né, de leituras como essas na vida aí do jurista, da pessoa que está em contato, que é operador da lei. Qual que é a importância disso? A meu ver, são duas razões para que o advogado que deseja completar adequadamente o seu mistério use os grandes autores. Ele aprende a escrever. Porque os grandes autores só chegaram a ser grandes exatamente porque são mestres na arte da escrita. Né? O Hemingway, que eu já citei aqui hoje, por exemplo, ele dizia, eu tenho que escrever de uma maneira tal que uma frase seja mais forte do que um soco. Quer dizer, uma frase simples. Ele é o responsável pela modernização da literatura, o Hemingway. Então, por aí já se vê a importância. Em segundo lugar, eu acho que os grandes autores, com as suas grandes histórias, eles permitem que o advogado desenvolva a sua personalidade usando a exuberância oceânica que os escritores oferecem nas suas grandes obras. Pedro Gordilho, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua presença no Iluminuras. Sou eu quem agradece. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!